Nós estamos. O irmão Jonathan está aqui conosco. Alegria para nós. Irmão Jonathan, estava ansioso pela chegada do irmão Jonathan, né? Paz de alça. Então, muito bem-vindo, viu, meu irmão? Agora até a nossa redenção, no nome de Alça. E estava esperando também, quando você falou do irmão Caleb, né? Estava com esperança que ele já vinha com você, né? E como eu falei com os irmãos ficam muitas vezes pensando, eu vou em maio, irmão, eu vou em junho. Irmão, nós estamos convocando os irmãos para que os irmãos cresçam, entendeu? Cresçam em graça e conhecimento. Não é para chegar na véspera de setembro e falar assim, cheguei agora para poder juntar em fecho para ir embora. Lembrando que há uma necessidade do crescimento, né? Então, o crescimento é um crescimento que exige dedicação, exige muito esforço, né? Exige esforço. Tem hora que você está cansado, mas você não pode desviar sua atenção. É um momento de disciplina, sabe? Disciplina. Não é tempo de picuinha. Quando a gente fala sobre certos assuntos, eu sei que alguns os irmãos ficam incomodados, mas é para o bem deles. Por quê? Porque nós estamos corrigindo as veredas, né? Quando nós falamos a respeito de vestimentas, né? Muitos irmãos ficaram incomodados com vestimentas, né? E é igual a gente fala, rapidamente a gente vê que isso incomoda. Por quê? A santidade incomoda, sabe? Ser santo incomoda as trevas. Ser santo incomoda as trevas. Então não é qualquer vestimento que pode se entrar na casa de Ial. Por quê? Porque a casa de Ial é o lugar santo, o lugar santíssimo. Hoje nós já sabemos que o véu foi rasgado e já não há distinção entre lugar santo e santo dos santos. Tudo se tornou um lugar santíssimo, porque o véu foi rasgado e os dois cômodos foram ajuntados, né? Esse som dá um pouquinho de eco. Esse é outro, né? Não, esse não é o nosso, não. Esse é outro. Então, se puder tirar o eco, melhor. Na hora que eu gritar, o eco vai ficar muito forte. Hã? A paz de alça. Então, quando nós estamos falando a respeito de... Parece que melhorou um pouco. Quando nós estamos falando de santidade, a gente está falando de endireitar as veredas. Quando nós olhamos ali no Velho Testamento, na Antiga Aliança, nós vemos aqueles que eram rebeldes, né? Não queria observar as regras. Inclusive, nós temos o exemplo ali de Nadab e Abiú, né? Nadab e Abiú, eles queriam fazer do jeito deles, mas as coisas de Ial não são assim, não. Você pode fazer do seu jeito na sua casa, mas na casa de Ial vai ser do jeito que Ial quer. Na sua casa vai ser do seu jeito, mas na casa de Ial é do jeito que Ial quer. É isso que você sempre tem que entender.
Então, eu não vou fazer da casa de Iau do meu jeito. Eu vou fazer como Iau quer que eu faça. A vontade é de Iau. E hoje nós temos muito assunto, muita palavra de entendimento, muita revelação, mas provavelmente nós vamos ter que continuar esse tema no domingo, porque é muito vasto e muito maravilhoso. Muito maravilhoso, porque a revelação, ela vai chegar um momento que ela vai cessar, né? Mas vai permanecer o amor. Mas a profecia cessa, mas permanece o amor. Então, nós vamos falar um pouquinho até que os demais irmãos cheguem, né? O irmão Arthurzinho está a caminho com a irmã Valéria, foi buscar ela. E outros irmãos também estão a caminho. Falo assim com os irmãos, chegou os ventiladores, nós vamos colocar aqui os ventiladores, nós vamos ver quantos ventiladores serão necessários, se vai ser 2, se vai ser 3, são ventiladores bem potentes, silenciosos, mas hoje está tranquilo, né? A temperatura, mas já chegaram hoje. Nós vamos ter aí um pouco mais de conforto para os irmãos, em nome de Deus. Uai, irmão, essa barba ficou diferente. Ué. Hã? Eu fui tentar acertar, eu errei. Não pela barba, pelo bigode. O peito era melhor. Então, amados irmãos, a gente vai ruminar um pouquinho, mas com toda vigilância, no nome de Deus, com toda vigilância, para que a gente sabe que quarta-feira é sempre batalhas, né? E é por isso que nós já vamos invocar, no nome de Deus. A gente lembrando que nós já estamos todos invocando de pé. Nós estamos invocando de pé porque chegou já o terceiro ano, né? Como é que está escrito terceiro ano? Nos levantará. Terceiro dia nos levantará. No terceiro dia nos levantará. Faz o link com Daniel 12:1. Levantar-se-á Micael, que conserva junto dos filhos do seu povo, né? Fazendo o link, se conserva junto dos filhos, né? Hoje nós vamos entender algo maravilhoso, que eu sei que é dúvida de alguns irmãos que já estão mais avançados, mas veio como refrigério para nós, porque eu também estava angustiado para entender, e hoje eu clamei, Pai, para Ele me entender, clamei muito, e poucos minutos depois Ele me deu o entendimento. Grata a Deus, grata a Deus. Vamos ficar de pé? Vamos juntos. Porque tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Papai, Gratidão, Pai. somos gratos a Ti por tudo. Verdade, sim, papai.
Gratidão ali pela vida do irmão Jaime. Está nas tuas mãos e tu vai restituir da saúde. No nome de Yahweh, que nós pedimos a ti, que não seja tomado de nós nenhum, papai. No nome de Yahweh. Peço a ti que fale conosco, nos abençoe com a tua palavra e nos faz crescer, papai. Abençoa todos que estão a caminho, que vêm em paz. E todos aqui permaneçam na tua paz. Somos gratos, papai. Temos outra palavra senão agradecer, papai. Pedimos que nos oriente, nos console e nos fortaleça. Somos gratos pelo local, fortaleza que tu fizeste no deserto dessa terra para refugiar os teus filhos. E assim Seja feita a vontade do Papai Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yahweh, grato a Yahshua, grato a Yahweh, grato a Yahshua, grato a Yahweh. E assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Quando eu falei de refugiar, eu lembrei de cidade refúgio, né? Eu lembrei da cidade refúgio. Como eu lembrei da cidade refúgio, eu vou perguntar para os irmãos aqui a respeito da cidade refúgio, para ver se os irmãos estão ruminando, direitinho, tá? Irmão, olha para você ver, como é que nós estamos disciplinando o povo, né? Para poder adentrar diante de Yahweh. Antigamente, os irmãos vinham, eu tinha que pedir, tira o boné, irmão. Aí, irmão, tira o boné. Aí, irmão, agora nós falamos, irmão, não usa bermuda não, irmão. Ô, irmã, não usa bermuda não. Aí nós vemos a palavra que fala, Yahweh fala, na palavra que ali no templo, não poderia ter escadas. Para quê? Porque o sacerdote subir, não aparecer o corpo, não aparecer as pernas, entendeu? Não aparecer as pernas. Então a roupa sacerdotal, ela era uma roupa comprida, tampava braço e perna, e não podia ter altar com escada, para que não aparecesse as pernas. Então, quando a gente fala isso, será que Yahweh mudou? Não. Será que Yahweh ficou mais light, mais moderninho? Como diria aquela moça da denominação, que Jesus Emanuel vindo agora, ele ia ter uma banda de rock. Provavelmente o Jesus Emanuel teria mesmo, mas Yahshua não. Então, quando nós entendemos isso, você vê que Yahweh é o mesmo. E a santidade é um requisito maior. Por quê? Porque sem santidade ninguém verá Yahweh. Então, o temor à santidade, o respeito, entendeu? O tremor, isso faz parte daqueles que contemplam Yahweh. Então, a palavra fala em 1 Timóteo capítulo 3 que a igreja é a casa de Yahweh vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Ele está falando assim, ó, do jeito que vocês, ele fala assim, aguardando a minha chegada, ali é o Espírito falando pela boca de Shaul, aguardando a minha chegada, que vocês saibam como se comportar na igreja de Yahweh, que é a casa do Yahweh vivo, coluna e sustentáculo da verdade, mostrando claramente que o Espírito viria na época
de Filadélfia, que é os vencedores de Filadélfia serão colunas da verdade também no céu. Porque foram colunas, coluna da verdade. Silêncio. Quando entrar na casa de Al, muito silêncio, muito respeito. Então a gente está falando de santidade na casa de Al, sabendo como comportar, né? Como se comportar na casa de Al. E lembrando que o Espírito fala pela boca de Shaul ali, esperando a minha chegada, que vocês saibam se comportar na igreja de Ial, que é a casa do Ial vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Por isso que faz link que os vencedores de Filadélfia serão colunas da verdade também no céu, porque hoje não tem verdade no céu, entendeu? A verdade, conforme Daniel capítulo 8, foi lançada por terra, lançada do céu na terra, e aí nós vamos trazendo a verdade, nós vamos preparar o caminho, né? Nós estamos preparando o caminho da voz que clama no deserto, preparando, endireitando as veredas, tampando ali todo o vale, né? E derrubando todo outeiro. Outeiro é a pessoa orgulhosa, outeiro ou monte, outeiro. Parou, irmão. E nós vemos que quando fala sobre isso, está falando assim, ó, no nosso meio não vai ter ninguém orgulhoso. E ninguém que vai ser também vale. O que é vale? Vale é amargura. Pessoa amargurada. Entendeu? Não vai ter nem gente orgulhosa, nem gente amargurada. Vai ser nivelado para que todos possam andar por veredas planas, sem excessos, né? Sem excessos, porque o excesso é ruim, né? O excesso é ruim. A gente não vai desviar nem para a direita nem para a esquerda, no nome de Yahshua, andando com temor, com tremor, tendo cuidado de fazer cumprir a palavra, porque a palavra da antiga aliança é para nós um sinal. Quando a gente falou, lancei lá no grupo, falei com os irmãos, a palavra em Gálatas fala sobre o menor, apesar de dono de tudo, herdeiro, ele nada se difere do escravo, do servo, até o dia que o pai determinou. O dia que o pai determinou, a partir daquele dia em diante, aí ele toma a sua posição de direito. Por isso que a palavra fala, um homem de nobre origem viajou para uma terra longínqua a fim de ser investido na realeza e voltar. E nós já vimos que a palavra fala, no final dos tempos, quando chegou a plenitude dos tempos, Ial enviou seu filho, nascido de mulher. Quando fala nascido de mulher, mostra que não é o filho do homem. Por quê? Quando fala o filho do homem, está referindo ele já na condição de plenitude. Mas quando fala ali nascido de mulher, ele entra na condição de quê? Ele entra na condição de ramo de Jessé. Ramo de Jessé. Isso é maravilhoso porque faz um link com a palavra de papai em Lucas,
se eu não me engano, capítulo 7, que fala sobre João Batista e Alrana, o batizador. Ele fala assim: olha, de homem nascido de mulher, não teve maior que João Batista. Mas eu vos digo que o menor do reino, ele não está falando da multidão, não. O menor dos filhos, que é o mais novo, é maior do que ele. Fazendo o link que esse menor viria no final dos tempos e faria uma obra semelhante à obra de João Batista. Por quê? Porque João Batista ele pregava no deserto. Ele pregava no deserto. Vamos abrir a palavra em Yauxa 40. Página 1313. Yauxa 40. 1313. Yauxa 40 diz assim, ó: consolai meu povo, consolai meu povo, consolai meu povo, consolai meu povo, diz vosso Iau. Consolai meu povo, diz o vosso Iau. A gente vai fazer um link lá com Apocalipse. Eu vou colocar aqui, nós vamos lá, você põe um marcador aí, tá? Nós vamos lá e depois nós vamos voltar. Nós vamos abrir em Apocalipse 5. Página 2147. Apocalipse 5. Apocalipse 5. Apocalipse 5, 4. Capítulo 5, versículo 4. Cadê a irmã Débora? Apocalipse 5, versículo 4. Diz assim: eu chorava muito. Quem chorava muito? Yauhana. É o batizador? Não. É quem? O apóstolo, né? É o apóstolo. Eu chorava muito, porque ninguém foi considerado digno de abrir nem ler o livro. Um dos anciãos, porém, consolou-me. Um dos anciãos me consolou. Mas aonde que tem ancião? Onde tem ancião? Na igreja. Na igreja. Mas também tem ancião na antiga aliança. Nós vemos os anciãos, ele tem papel na antiga aliança junto com Macha. Junto com Macha ele ajudava a ensinar o povo. Junto com Macha ele também ajudava a julgar o povo. E na igreja também tem um ancião que tem funções parecidas. Shaul Paulo fala assim: olha, você está levando uma causa entre irmãos perante juízes iníquos. Não há ninguém entre vocês sábio que possa julgar essa causa, para você estar levando uma causa entre dois crentes perante juiz iníquo do mundo, mostrando, não existe aí ancião sábio que possa julgar essa causa. Tá vendo? Então, toda vez, irmãos, você vê a palavra, você vai ver a palavra maravilhosa, que é uma palavra que
E ela se completa na antiga e na nova aliança, né? Na antiga e na nova. Então nós vimos aqui, ó. Tem mais cadeira aí pro irmão? Pro irmão Zalino? Cadê o irmão Zalino? Irmão Zalino. Irmãozinho, fica aqui. Fica aqui, irmão, aqui, ó. Fica aqui, ó. Irmão Zalino. A cadeirinha já tava para você, ó. Então, a palavra fala assim, ó. Com efeito, né? Shaul, Paulo, ele fala em 1 Timóteo 3, como deve ser instituído o ancião na igreja. Ancião na igreja é uma peça de autoridade, tá? Autoridade, porque Satanás ele não pode fazer nada novo. Então, o grande problema é chegar o mensageiro de Sardes e falar assim, não pode ter liderança na igreja. Ele vai contra a escritura, ele vai contra Shaul Paulo. Porque Shaul Paulo falou que deve ter na igreja os anciãos e os servos. A igreja romana deu o nome de presbítero e diáconos. Isso está na escritura. O problema não é ter maus. Porque se tem bons, é igual os reis de Israel. Quando levantava um rei bom, todo o povo andava em retidão, porque o rei dava bom exemplo. O rei obedecia as regras, as normas, e o povo era obrigado a obedecer também. Mas quando levantava um rei mau, aí o povo descambava, começava a seguir o mau exemplo do rei mau, desobedecendo a Ial, adorando nos montes. Então, a necessidade da liderança boa e não da liderança ruim. Hoje, quando você vê em Babilônia e nas filhas de Babilônia, você vê a liderança ruim. Primeiro que aponta para o antimachia. Aponta para o antimachia e interpreta a escritura totalmente errada. Fala que a vinha é as nações, para não falar que a vinha é a igreja que foi tomada de Nabote pela Jezabel e pelo antimachia Acabe, que é a representação de Acabe, é o Emanuel, Jesus Emanuel, que tomou a vinha de Nabote. Então, o problema não é ter liderança, e é necessário, porque a palavra fala que a liderança, ela foi estabelecida por Ial. Isso está em Colossenses. Vamos lá abrir? Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Página 2054. Colossenses 2054. 2054. Gratidão. (2054). Então diz assim, ó, Colossenses 1, versículo 16. Vamos pegar o 15, versículo 15 em diante. Ele é a imagem do Ial invisível, o primogênito de toda criatura, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos, soberanias, principados, autoridades. Olha aqui, grifa aí, autoridades.
Tudo foi criado por ele e para ele. Então ele criou as autoridades. Porque precisa de ter regras, precisa de ter normas, precisa de ter alguém conduzindo o povo. Se existe um mensageiro da era, o mensageiro da era, ele é uma autoridade. Como que uma autoridade pode dar o tiro no próprio pé, falando que não pode ter na igreja autoridade? Ele atira no próprio pé. Ele tira dele mesmo a autoridade que Yahweh deu para ele. Vocês estão entendendo? Sim. Então, agora volta lá para Apocalipse. Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo... Vamos pegar o Apocalipse 4. Apocalipse 4. Apocalipse 4. Apocalipse 4, versículo 3. Diz assim: o que estava sentado tinha o aspecto de uma pedra de jaspe e cornalina, e um arco da aliança envolvia o trono com reflexos de esmeralda. Ao redor desse trono, olha aqui, ao redor do trono estavam dispostos 24 tronos. Ah, não tem autoridade não pode ter autoridade. Aí vai contra a palavra. Como que vai contra a palavra e achar que Yahweh vai concordar com ele? Porque vai contra a própria escritura. Então, ao redor do trono tem 24 tronos. E neles assentavam 24 anciãos, vestidos de branco e com coroa de ouro na cabeça. Coroa de ouro na cabeça. Coroa de ouro na cabeça. Se tem coroa de ouro na cabeça, é todo mundo. É todos os santos, é toda a igreja que tem coroa de ouro na cabeça? Está falando que aqui tem 24. Se tem 24, eles foram colocados como o quê? Como reis, como autoridades. Eles são anciãos da igreja. Porque eles foram bons anciãos na sua era, eles são colocados numa condição superior. Porque aquele que tem será dado e terá em abundância. Mas o que pensa que tem, até o que pensa que tem, lhe será tirado. Então aqui nós temos um grupo de anciãos. É um grupo de anciãos. Aí, no versículo 5, no capítulo 5, existe um ancião específico. Um ancião específico. Esse ancião, ele é o ancião que comanda o grupo de anciãos. Esse ancião específico, ele está em Daniel 7. Vamos abrir Daniel 7. Página 1567. 1567. Gratidão, minha irmã. Mil quinhentos e sessenta e sete. Olha aqui, Daniel, capítulo 7. Vamos começar do versículo 9. Psss, silêncio. O irmão está achando um lugar para a irmã.
Presta atenção aqui. Ó, versículo 9, Daniel 7, versículo 9, página 1567. Irmão Davizinho, ajuda sua esposa, por favor. Daniel 7, versículo 9. Eu continuava contemplando quando foram preparados alguns tronos. Olha aqui, foram preparados alguns tronos. Está apontando lá para Apocalipse. Está apontando para Apocalipse capítulo 4. Eu continuava contemplando quando foram preparados alguns tronos. E um ancião, olha aqui, esse ancião, e um ancião sentou-se. E um ancião sentou-se. Suas vestes eram brancas como a neve, e os cabelos da sua cabeça alvos como a lã. Seu trono, olha aqui o querubim que acompanha ele, seu trono era chamas de fogo, com rodas de fogo ardente. Um rio de fogo corria, irrompendo diante dele. 1000 milhares o serviam. Olha que autoridade. 1000 milhares o serviam. Ah, não tem autoridade não. Vai contra a palavra e vai levar o quê? Chicote. Aquele que prega contra a palavra leva chicote para aprender a ser humilde. Aí fala, 1000 milhares o serviu, e miríades o assistiam. O tribunal tomou assento e os livros foram abertos. Aqui está referindo ao tribunal do Machia. Aí você chega aqui, ó, no versículo 13. Eu continuava contemplando nas minhas visões noturnas, quando notei vindo sobre as nuvens do céu um como filho do homem. Ele adiantou-se até o ancião e foi introduzido à sua presença. Ao ancião foi outorgado o poder, a honra e o reino. E todos os povos, nações e línguas o serviram. Seu império é império eterno, que jamais passará, e o seu reino jamais será destruído. Olha aqui. Nunca é alguém menor outorgando para alguém maior, sempre ao contrário. Sempre é o maior que outorga para o menor. Então, quem está outorgando para o ancião é o filho do homem, e não o ancião outorgando o reino para o filho do homem. Sempre é o maior que outorga para o menor. Tá? Aqui, ó, nós pegamos aqui, só para você entender, lá Apocalipse 5, quem que é aquele ancião que está consolando? Vamos voltar lá? Apocalipse 5. Apocalipse capítulo 5. Apocalipse 5:5. 5:5. Página 2147. Todos abriram? Um dos anciãos, olha aqui, qual deles é aquele que preside o conselho de anciãos? Ok? Um dos anciãos, porém, consolou-me. O que esse ancião fez? Consolou-me. O que esse ancião fez? Consolou. Não chores. Eis que o leão da tribo de Alda, o rebento de Davi, venceu para poder abrir o livro e seus 7 selos. Abriu o livro, porque o livro estava o quê? Lacrado até o tempo do fim. Foi isso que foi falado para Daniel. Daniel, lacra o livro,
porque ninguém vai entender o livro até o tempo do fim, quando virá o intérprete, aquele que deu autoridade para abrir o entendimento da palavra. E a gente já fez esse estudo muitas vezes, pegou lá em Daniel 12. Nós vamos abrir de novo em Daniel 12, só para aquele que ainda não ouviu, que a escritura estaria lacrada e fechada, o seu entendimento. Daniel 12. 1578. Daniel 12, versículo 9. Página 1578. Daniel 12, versículo 9. Daniel 12, versículo 9. Ele respondeu. Quem respondeu? O anjo. Que anjo é esse aqui, irmão André? Esse daqui é Micael. Gabriel. Gabriel. Ele respondeu: vai, Daniel, pois estas palavras estão fechadas e lacradas. Você percebeu? O livro foi lacrado e fechado até o tempo do fim, que está dizendo aqui. Gabriel disse: vai, Daniel, estas palavras estão fechadas e lacradas até o tempo do fim. Até o tempo do fim. Agora você pega Daniel 12:1. Daniel 12:1. Nesse tempo, qual o tempo? Tempo do fim, porque o título lá em cima fala tempo do fim. Versículo 40, olha lá, versículo 40, Daniel 11:40, fala assim, ó, no tempo do fim. A gente já explicou que a escritura, ela era uma leitura única, não tinha separação de capítulos. Foi colocado capítulos somente para facilitar o estudo. Aí chegou aqui, ó, versículo 12. Nesse tempo, porque está falando do tempo do fim, levantar-se-á Micael. É ele que vai interpretar, é ele que vai abrir o livro. Ele, quando está na condição de espírito, como é que ele é chamado? Como? Yahusha Micael. E na condição de ser nascido celestial. E na condição dele ser nascido na terra. Micael. Não é o nome que a mãe dele deu para ele, é o nome que Yahweh deu para ele. Entendeu? Então, nós lemos aqui, ele está consolando Yahweh, João apóstolo, ok? Ele está consolando, não chore, não precisa chorar não, está chorando demais, para que você está chorando? Não chora não, está tudo bem, agora você pode voltar lá em Yahusha 40. 1313. Yahusha 40. Yahusha 40, versículo 1. Consolai. 1313. Yahusha 40.
Consolai, consolai meu povo, diz vosso Yahweh. Falai ao coração de Al-Shalom e dizei-lhe em alta voz que seu serviço está cumprido, que a sua iniquidade foi expiada, que ela recebeu da mão de Al paga dobrada por todos os seus pecados. Uma voz clama. Eu já falei, o que é clamar? Irmão Davizinho. Isso, fala bem alto para os irmãos ouvirem. Clamar, quando você lê escrito aí, clamor, significa invocou. Ok? Então uma voz invoca no deserto: abrir um caminho para Ial. Na estepe aplanai uma vereda para o nosso Ial. Seja entulhado todo vale e todo monte, toda colina seja nivelado. Toda pessoa orgulhosa corta. Todo orgulhoso derriba, joga por terra. Transforme-se os lugares escarpados em planície e as elevações em largos vales. Então a glória de Ial há de revelar-se, e toda a carne de uma só vez o verá, pois a boca de Ial o afirmou. Ou seja, olha aqui, tanto Ial, né? Porque a boca de Ial o afirmou. Por isso que começa a falar assim: olha, boca de Ial, consolai o meu povo, diz o vosso Ial. Consolai eles. Fala com eles: ó, eu já estou satisfeito de ter ferido vocês. Agora, chegando a hora, deu o quê? Deu curar a ferida. Entendeu? Então aqui, ó, faz um link com Lucas, com João Batista. João Batista é ele que inicialmente estava referindo a este que estaria pregando no deserto. Vamos lá, em Lucas. Página 1800. Olha aqui. Lucas, hã? 7:18. Vamos lá. Ó. Lucas 7:18. Os discípulos de João informaram-no de tudo isso, tudo que estava acontecendo. João, chamando dois deles, enviou-lhes ao mestre, perguntando: és tu aquele que há de vir, ou devemos esperar o outro? Por quê? Porque a promessa era: quando o Mashiach chegasse, ele iria restaurar o reino de Israel. João Batista, entendendo isso, falou assim: mestre, és tu que vai restaurar o reino agora, ou nós devemos esperar o outro que virá no final dos tempos? Porque eles conheciam a profecia de Daniel.
Está entendendo? Porque a profecia de Daniel fala no fim dos tempos, na plenitude dos tempos. Aí ele fala: então lhes respondeu: ide contar a João o que vedes e ouvis. O cego recupera a vista, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciado o evangelho. Aos pobres é anunciado o evangelho. Agora eu pergunto para irmã Marinalva, o que significa o evangelho? As boas novas. De quê? Salvação. Boa nova de salvação. Boa nova, eu vou te contar uma boa nova. Você não sabe o que aconteceu na novela, minha irmã. Não é boa nova, é boas novas de salvação. Isso é: consolai o meu povo. Isso é: consolai o meu povo, porque conta para eles que o pecado deles foi o quê? Perdoado. Consolai o meu povo, fala que com eles o pecado deles foi perdoado. O evangelho é isso, é a anunciação da boa nova de salvação para aqueles que estavam literalmente perdidos, porque ninguém conseguiu a sua própria redenção observando a lei de Macha, porque ninguém conseguiu, exceto Yahshua, exceto Yahshua. Exceto Yahshua. Aí, Lucas 7 diz assim, versículo 24. Lucas 7, versículo 24. Tendo partido os enviados de João, Yahshua começou a falar às multidões e a respeito de João. Que foste ver no deserto? Que foste ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Mas que foste ver? Um homem vestido de vestes finas? É de vestes finas que ele vestia? Não. Ora, os que usam vestes suntuosas e vivem em delícias estão nos palácios reais. Aí a gente lembra de Lúcifer, com as vestes suntuosas, lembra? Então o que fostes ver? Um profeta? Eu vos afirmo que sim, é mais do que profeta. E é dele que está escrito, olha aqui, é dele que está escrito, apontando para Yahshua 40. Eis que eu envio um mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo-vos que dentre os nascidos de mulher, olha aqui, dentre os nascidos de mulher, grifa aí, nascidos de mulher. Grifa aí, nascidos de mulher. Não há maior do que João, mas o menor no reino de Yah, fazendo link com o mais novo. O menor não é assim, tem uma multidão de anjos lá, tem 144 mil. O menorzinho lá é maior que ele, não está falando isso. Ele está falando o menor das matrizes, o menor dos 10 filhos, representação dos dedos da mão. O menor das matrizes
é maior que João Batista, porque está apontando para ele que esse menor também vai fazer o trabalho de mensageiro, enviado para preparar o caminho para Iau. Tremendo. Tudo na palavra é com sabedoria. Nada se desperdiça da palavra. E quando eu vejo alguém pondo fogo na palavra, eu fico muito irritado. Eu fico muito bravo. Aí fala assim: é dele que está escrito: eis que eu envio meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo-vos que dentre os nascidos de mulher não há maior do que João, mas o menor no reino de Iau é maior do que ele. Viu? Quem está falando aqui? Quem está falando aqui é, primeira coisa que você tem que entender. Quando Iauxa veio, ele nunca foi referido como filho, homem nascido de mulher. Ele é sempre referido como filho do homem. Ok? Porque quem estava ali era o Espírito. Então, quando está o Espírito, e é o Espírito que é levado ao deserto para ser tentado, ele é o filho do homem. Por isso, quando ele está na condição plena, quando ele está como Espírito, ele está na condição plena. Por isso nós já vimos lá atrás, o Espírito de Iau, ele estava sobre a superfície das águas e agitava elas, para que as águas produzissem seres vivos. Ele agitava. Quando o irmão Marco Beton trouxe a palavra falando assim, olha, o Espírito, o Filho do Homem, o último Adão, conforme 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, que fala assim, como há os descendentes de Adão terreno, há também os descendentes do Adão celestial. Ok? E aí, quando fala do Adão celestial, é referido como o segundo ou último Adão. Ele vem por último. Quando fala ele vem por último, é a representação que ele é o menor lá em cima, ele é o último. o último filho, o menor. E ele também vem no final dos tempos, como representação de Sara, que deu à luz Isaac na velhice. Então, a igreja na velhice, ela também dá à luz o filho varão de Apocalipse 12. Representação do filho da promessa, o filho amado. Ok? O herdeiro. Aí nós vamos lá em Gálatas, quando fala a respeito, olha aqui, papai está falando aqui, papai está falando de João Batista, que ele é um mensageiro enviado, conforme está escrito em Iauxa 40, preparando o caminho para a vinda dele. Mas viria o outro. O próprio João Batista sabia disso. Por isso João Batista manda perguntar para papai: nós devemos esperar de ti, ou nós devemos esperar o outro que vai restaurar o reino de Israel? Vocês estão entendendo, irmãos? Vocês sabiam disso? Não. Mas eu já ensinei. Vamos lá, Gálatas. Gálatas 4:4. Página 2035. Gálatas 2035. 4:1. Diga assim, olha aqui a conexão
Olha aqui a sabedoria. Por quê? Porque o Espírito habitava em tendas. O Espírito habitava em tendas. Fazendo link com o quê? Com essa terra é um deserto. E quando o Espírito desceu com os seus, eles desceram em Espírito, em Pentecostes, eles habitavam nos descendentes de Adão, até que a tenda se desfizesse. Aí eles buscavam outros. E foram assim, consolidando as eras da igreja, até chegar no final dos tempos, quando estes iriam encarnar, para se cumprir a profecia. O meu espírito não habitará para sempre no homem, porque é carnal. Gênesis 6. Fazendo o link, Gênesis 6 com a sexta era. O meu espírito não habitará para sempre no homem, porque ele é carne. Fazendo link nisso, meus irmãos, na descida de Pentecostes, que desde lá o Espírito, junto com o seu exército, habitava em tendas, aguardando o retorno para os céus, para a sua habitação permanente, que é o templo celestial. Por isso a palavra fala: Ial não habita em construções, mas ele habita em pessoas. Não habita em construção de tijolo. Ele habita em pessoas que ele criou. Entenderam? Então vamos lá, Gálatas 4:4. Ó, a gente já fez esse estudo, eu só estou dando uma pincelada para você entender. Quando a gente pega Gálatas 4:1, está referindo ao menor, ó. Ora, eu digo, quando o herdeiro é menor, porque papai falou assim, o menor no reino. Papai falou que o menor do reino é maior que João Batista. Então, quando se está falando aqui que o menor no reino, está falando que o mais novo lá entre as matrizes é o herdeiro. Por isso que sempre você vai ver no Velho Testamento o menor, o mais novo, herdando a primogenitura. Então vamos lá. 4:1. Ora, eu digo, enquanto o herdeiro é menor, embora dono de tudo, em nada difere de escravo, porque trabalha a terra desde tempos antigos, como um escravo. E é por isso que ele está falando assim, olha, o que você espera ver aqui no deserto? Você espera ver um homem pomposo, vestindo belas vestes? Quem está vestido assim é aquele que está habitando no palácio. Você vai ver aqui alguém com vestes simples, porque trabalha a terra desde tempos antigos. Aí ele pega aqui, ó, Gálatas 4:4. Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, olha aqui, isso aqui é uma profecia. É uma profecia de Daniel 12:1. No final dos tempos, levantar-se-á Micael, apontando que o menor no reino, Micael, é o herdeiro, e é ele que vem no final dos tempos, na plenitude dos tempos, dizendo assim, quando porém chegou a plenitude dos tempos, e a plenitude dos tempos chegou agora, enviou Iá o seu filho. Aí que entra aqui, ó, conexão dos textos, nascido de mulher. Muito bom. Por quê? Porque papai ali, quando estava com o Espírito, nunca foi referido como homem nascido de mulher. Sempre é referido como filho do homem.
porque quem estava com ele é o Filho do homem, o Espírito, na sua plenitude. Quando fala sua plenitude? Porque ele está na condição de candelabro, o 7 espíritos de alma. Aí quando chegou na plenitude do tempo, enviou Iá o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Olha aqui. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de recebesses a adoção filial. Pois sois filhos. Enviou Iá aos vossos corações o Espírito, seu Filho, que clama Abba Pai. Quando ele fala debaixo da lei, e isso é um estudo que nós vamos dar continuidade, não vai ser conseguir entrar todo aqui, o administrador que foi dado a ele, que é o nosso inimigo, Satanás, foi dado a administração para ele. Tanto que foi dado a administração para ele, que ele tentou o filho herdeiro a tentar perder a sua primogenitura. Por quê? Porque esse tentador, ele já tinha tentado os irmãos e alcançado êxito. Entendeu? Ele já tinha tentado os irmãos mais velhos. Por isso que está em Judas, capítulo 1, versículo 6, que fala dos anjos que perderam a primazia, a primogenitura. Então, Lúcifer falou assim, ó, tá no papo. Os irmãos mais velhos eram mais fortes do que ele, caíram, tá no papo. Só que ele não contava que ele era especial. Por quê? Porque ele participou com seu pai de toda a criação, inclusive de Lúcifer. Ele é o Espírito. Ele é o Espírito. E o Espírito encarnado. E ele que sondava as criaturas. Tu me sondas e tudo me conheces. Foi ele que, sondando Lúcifer por dentro, encontrou em Lúcifer o que? Maldade. Conhece Lúcifer muito mais do que ele mesmo se conhece. Volta lá em Yalcha 40. Não, peraí. Vamos só pegar aqui Lucas. Quando papai foi ler a passagem de Yalcha. Lucas 4. Olha aqui, Lucas 4:17. Página 1794. Lucas 4:17. 1795. Lucas 4:17. Ó, papai entrou na sinagoga e foi-lhe entregue o livro do profeta Yalcha. Desenrolou, encontrando o lugar onde está escrito: o Espírito do Mestre está sobre mim. Fazendo link lá no momento da imersão, quando ele é imergido, tão logo saiu das águas, desceu sobre ele o Espírito de Yahvé, ou seja, começou o ministério. E uma voz que dizia: tu és meu filho, hoje te gerei. O Espírito do Mestre está sobre mim,
porque ele me consagrou pela unção para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a libertação a presos e aos cegos a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos e para proclamar um ano de graça do Mestre. Olha aqui, nós vimos ali o momento que houve alguém que veio antes, porque a gente entende hoje que quem é que de fato veio no corpo com o nome de Yalcha, irmão Murilo. Quem é de fato que veio? Ial visível. Ial visível. Ial visível. Representação da arca. Ele é o Ial visível. E quem é o companheiro do Ial visível? Quem é o companheiro de Ial visível, irmã Marinalva? Não, o Espírito. Porque é alma e espírito. Alma e espírito. A gente já falou que Micael é quando ele encarna. Quando ele encarna, ele vem com trabalhos, ele vem com uma porção menor. Quando ele encarna no céu é chamado Micael. Quando ele encarna na terra, ele tem o nome Micael, mas ele é um ancião. Então, o companheiro, eu trouxe isso na última ministração. O Espírito, ele foi gerado na luz inacessível. Por quê? Ele mesmo se identifica em Provérbios capítulo 8. Eu estava com ele, como mestre de obras. Eu estava com ele. Com quem que ele estava? Irmão Davizinho. Com seu pai. Mas vamos falar. O Espírito estava com a alma. O Espírito estava com a alma. Agora vocês vão entender uma palavra maravilhosa. Lucas, vamos lá. Lucas, o momento que está ali no Monte das Oliveiras. Olha aqui, Lucas 22, 39. Lucas 22. Página 1829. A gente já falou, quando a gente fala assim, ó, levantaremos o cálice, levantar-se a Micael, ele que carrega o sangue, né? Você já sabe isso. Então, quando fala Lucas 22, versículo 39, vamos lá, Lucas 22, 39. E Yalcha saiu e, como de costume, dirigiu-se ao Monte das Oliveiras. Os discípulos o acompanhavam. Chegando ao lugar, disse-lhe: orai para não entrardes em tentação. E afastou-se deles mais ou menos um tiro de pedra, e dobrando os joelhos, orava: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não é minha vontade, mas a tua seja feita. Apareceu um anjo do céu que o confortava. Em outras palavras, consolava. E cheio de angústia, orava com mais insistência ainda, e o suor se tornou semelhante a espessas gotas de sangue que caíam por terra. Olha aqui, a gente já falou, quando ele foi imergido, o Espírito desceu sobre ele e habitava com ele. Nós lemos lá a palavra de Ishaial, que fala, Ishaial não, Yalcha, a palavra é Yalcha. Yalcha que fala, o quê? O Espírito de Yal está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar. Viu?
Então, aí a gente está lendo e a gente vê que esse momento que ele foi para o Monte das Oliveiras e ele estava amargurado. E ele falou assim: Pai, se for da tua vontade, afasta de mim o cálice. Por que afasta de mim o cálice, irmão Alisson? Afastar dele o Espírito por quê? Para que não console. Isso! Olha, Pai, se é para eu sofrer, e não ter ninguém para me consolar, afasta de mim o teu Espírito, para que ele não me console, mas que seja feita a tua vontade. Aí o anjo volta para consolá-lo. Mas não seja feita a minha, mas a tua. E o pai falou: volta lá e consola ele. É o que consola. Como você viu lá o ancião. Por quê? Porque ele é ancião quando ele encarna no final dos tempos. E ali, quando ele está ali, é um segredo agora que eu vou revelar para vocês. Irmão Marco Betou já ficou angustiado aqui tentando explicar. Diz assim, ó. Ele, versículo 44, Lucas 22, 44. E cheio de angústia, orava com mais insistência ainda, e o suor se lhe tornou semelhante a espessas gotas de sangue e caiu por terra. Erguendo-se após a oração, veio para junto dos discípulos e encontrou-os adormecidos de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Agora eu quero perguntar para o irmão Marco Betor. Aqui, quem estava orando? Quem estava orando? O Espírito. Não, senhor. O Espírito não veio consolá-lo? Ele voltou para consolar. Então quem estava orando? A alma. A alma estava orando e o Espírito veio para consolá-lo, porque ele falou: afasta de mim esse cálice. Mas para quem que ele está orando então, irmão? Ele está orando para Ial visível. Ial invisível. Ial invisível. Então são três. Um que ficou na luz inacessível e dois foram enviados. Nossa. E aí que tá. Por que Satanás ele tenta fazer alguma coisa nova? Não, ele não pode criar nada novo. Então ele faz uma coisa que existe, porque ele sabe que existe, mas ele não pode criar nada novo. E aí que tá. Ele pega como sendo Ial invisível, ele fica no céu e envia dois para a terra, o falso profeta e o anti-Machia. Ele envia porque ele quer imitar Ial Supremo, que envia dois para criar. Eu estava com ele criando todas as coisas. Provérbios 8. A alma e o espírito criaram todas as criaturas, criaram o céu e criaram a terra, porque foram enviados por Ial na luz inacessível. E não adianta falar que é diferente disso. Por quê? Porque se tem a trindade satânica é porque está imitando aquilo que existe no céu. Ial, invisível, que habita na luz inacessível, o Supremo, ele enviou dois. E aí nós temos o exemplo de Ial, que envia as duas testemunhas, porque tudo se repete.
E ao Supremo envia a alma e o espírito para criar o céu e a terra. E eles dois encarnam. Eles dois encarnam. Por isso que você tem a representação da arca. É Ial, visível, encarnado no céu. E você tem Ialcha, encarnado no céu. Mas quando veio na terra, a alma que veio comandando o corpo, é a representação do sacrifício de Isaac. Isaac foi poupado para o cordeiro que Ial preparou morresse em seu lugar. Lembra disso? Então, quando veio no corpo preparado, veio a alma. Mas o corpo estava com ele. Mas o corpo estava com ele. E é por isso que a palavra em Zacariel fala, olha, palavra de Ial, separa um do outro. Por que separa um para o outro? Porque separa o pastor do homem, meu companheiro. Porque o homem, meu companheiro, vai voltar para a luz inacessível. Descer os dois, mas agora o homem, meu companheiro, vai voltar para mim, para a luz inacessível. E é isso aqui, o irmão Marcos já tentou quebrar a cabeça, falando que aquele momento do Getsema, ali do Monte das Oliveiras, era o Espírito orando. Não. Quem estava orando ali, é claro, é a alma. E ele está orando para o Pai, na luz inacessível. Porque os dois foram enviados. É claro, irmãos, Provérbios 8 está falando isso. Eu estava com ele, criando todas as coisas. Os dois foram enviados. E eles foram enviados e eles encarnaram no céu e depois encarnaram na terra. Até o momento que na terra, um deles, depois do trabalho fatigante, voltou e viu a luz. Vamos abrir essa passagem? Página 1341. Pai, na hora que desce o Espírito, a voz do céu seria Ial invisível. Olha aqui. Olha aqui que o Arthurzinho está falando. O Samuel está falando. Aqui. Quando desceu o Espírito, Ial da luz inacessível fala, esse é o meu filho. Mas por que ele não fala isso da alma? Por que, irmãos? Quem vai me falar? Pode falar? É Ial. Entendeu? A alma é Ial. Não nasceu, não foi gerado. Entendeu? É uma parte de Ial. E eu já tinha trazido isso para os irmãos. Falei assim, olha, quando você tem o Adão, foram dois criando. Agora, na luz inacessível, agora você entende. São dois gerando o filho. Dois gerando o filho. E quem é o filho? O Espírito. Quem é o filho? É o Espírito. Quem é o filho? É o Espírito. Entenderam? Então, quando o Espírito desce e adentra o corpo, a voz da luz inacessível. Porque era assim que se falava no céu, irmãos. A voz era invisível. Não se via quem falava, só ouvia a voz. Então fala, esse é meu filho, hoje te gerei. Por isso
que Adão tinha 2 pais. O último Adão não poderia ser diferente, também tinha 2 pais. Por isso que quando é enviado, Papai Yaucha fala que vocês vão de 2 em 2. Vamos abrir essa passagem? Em Lucas, Yaucha 53, 11. Então vamos lá, Yaucha 53. Depois nós vamos lá em Lucas, tá? 1341. Olha aqui. Após o trabalho fatigante da sua alma. Depois, após o trabalho fatigante de sua alma, alma de Yau, a alma verá a luz o quê? Inacessível, e se fartará. Esse é o retorno. Por isso que a representação de quem? De Raial e de Yaucha Eliseu. Naquele momento que Raial, ele vai embora, e o filho fala, Abba Pai, ele fala, meu pai, meu pai. É a hora do madeiro, um pouco antes de o corpo morrer, a alma volta para a luz inacessível, volta para Iau. A alma volta para Iau e fica o espírito, e é o espírito que desce para a morte e vai pregar aos quem? Nos seios cativos, que eu falei no início. Representação de quem? Representação da cidade refúgio, que tem lá no Velho Testamento, a cidade refúgio. Aqueles que mataram sem querer. Aqueles que mataram sem querer. Eles iam para a cidade refúgio e ficavam aprisionados na cidade refúgio. Com algema, não. Mas eles não podiam sair da cidade refúgio. Porque se eles saíssem, o que acontecia? O vingador de sangue matava eles. O vingador de sangue matava eles. Aí eles tinham que ficar esperando até quando? A morte do sumo sacerdote. Yaucha morreu. Quando ele morreu, agora o Espírito desce para colocar aqueles que aguardavam a morte do sumo sacerdote para poder conduzi-los em liberdade. Espero que vocês estão entendendo. Porque agora toda a escritura ela é entendida. Agora vamos lá em Lucas, quando papai envia 2. Por que papai envia 2? Lucas 10, vamos lá. Lucas, porque tudo se repete. 1807. Lucas 10. E quando você vê que papai, ele não dá tempo para a gente respirar, ele vai trazendo o esclarecimento da palavra. Por quê? Porque o tempo está se esgotando. Já temos menos de 200 dias. 196, menos de 200. Olha aqui, Lucas 10, versículo 1. 1807. Lucas 10, 1. Lucas 10, 1. Depois disso, o mestre designou outros 72
e os enviou 2 a 2 à sua frente. Designou 2 a 2 à sua frente. Nós vemos as 2 testemunhas no final dos tempos. É enviada as 2 testemunhas. Por quê? Porque Yahweh, Supremo, envia a alma e o espírito, os 2, à sua frente. À sua frente. Então, quando eles descem, vamos lá em Provérbios, capítulo 8. Página 1031. Sobre eles, muito bem, vamos comentar. Ó, Provérbios 8. Quanto, irmão? 1031. Provérbios 8. Provérbios 8. Aqui já mostra a sabedoria, que é o Espírito, que também é o menor no reino, que é enviado para clamar no deserto, ou seja, invocar. Diz assim: a sabedoria não chama, o entendimento não levanta a voz, nos montículos ao lado do caminho, em pé junto às encruzilhadas, junto às portas da cidade, gritando nos caminhos de chegada. A vós, homens, eu chamo, dirijo-me aos filhos de Adão. Ingênuos, aprendei a sagacidade; idiotas, aprendei o bom senso, porque agem como idiotas. Escutai, porque direi coisas importantes. Abrirei meus lábios com palavras retas. O céu da minha boca murmura a verdade, e meus lábios aborrecem o mal. Todas as sentenças minhas são justas, nenhuma é desatinada ou tortuosa. São leais para quem sabe discernir, e retas para quem encontrou conhecimento. Acolhei minha disciplina, porque ele disciplina a todos quanto ama, e que recebe como filhos. Acolhei minha disciplina e não o dinheiro, o conhecimento mais valioso que o ouro, porque a sabedoria é melhor que as pérolas e nenhuma joia lhe é comparável. Eu, a sabedoria, moro com a sagacidade e possuo o conhecimento da reflexão, ok? Detesto o orgulho e a soberba, o mau caminho e a boca falsa. Eu possuo o conselho e a prudência, são minhas a inteligência e a fortaleza. Está falando do sete espíritos, tá vendo? É por mim que reinam os reis, e que os príncipes decretem a justiça. Por mim governam os governadores, porque faz o link com Colossenses, porque tudo foi criado por ele e para ele. Principados, autoridades, lembra disso? Por isso que ele está falando aqui, por mim é que reina os reis. Aí ele continua, e ele fala assim, versículo 17: eu amo os que me amam, os que madrugam, quer dizer, de madrugada, por mim hão de me encontrar. Comigo estão a riqueza e a honra. Lembra disso? Na minha mão esquerda, riqueza e honra. Na direita, longos dias. Aí ele fala, meu fruto é melhor que o ouro puro. E meu lucro vale mais do que a prata de lei. Eu caminho pelo caminho da justiça, que é senda, e ando pelas veredas do direito, para levar o bem aos que me amam e encher os seus tesouros. Agora entra, Yahweh me criou
primícias de sua obra, dos seus feitos mais antigos, desde a eternidade, ó, desde a eternidade. Como é que se pode contar a eternidade? Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio. Faz o link lá com Gênesis 1:1. No princípio, desde o princípio, antes da origem da terra. Quando os abismos não existiam, eu fui gerada. Quando não existiam os mananciais de água, fazendo link, o anjo das águas. Antes que as montanhas fossem implantadas, as montanhas fazem link com os filhos de Aush. Antes das colinas, eu fui gerado. Ele ainda não havia feito a terra e a erva, nem os primeiros elementos do mundo. Quando firmava os céus, lá estava eu, ou seja, é aquele que anda. O quê? A alma e o espírito. Os dois que foram enviados para criar. Aí ele fala, quando condensava as nuvens no alto, quando se enchiam as fontes do abismo, quando punha um limite no mar e as águas não ultrapassavam o seu mandamento, nós fizemos esse estudo. Quando se assentavam os fundamentos da terra, eu estava junto com ele. Alma e espírito, eu estava junto com ele. Alma e espírito estavam juntos, fazendo a criação do mundo, do céu e da terra. Estava como mestre de obra. E ele mostra que ele era criança, olha, versículo 31. Brincava na superfície da terra, brincava na presença dele. Versículo 30. Eu estava junto com ele como mestre de obra e era o seu encanto todos os dias, estava o tempo todo e brincava na sua presença. Brincava na superfície da terra, encontrava-se minha delícia entre os homens. Entendeu? Aí, esse aqui faz link com Zacarias 13. A todos dirá o quê? Não sou profeta. Não sou profeta, sou o homem que trabalha a terra, porque a terra é minha propriedade desde a minha juventude. Por isso que brincava. Tremendo. Então, quando nós lemos isso aqui, você entende agora por que enviava de 2 a 2. Por que existe uma trindade? Porque quer imitar algo que existe. Só que não é trindade. Pode falar. É Yal, né, Supremo, e representando ele, Yal visível, né, como a sua identidade. É, alma e espírito. Lembra disso. Yal, sua alma e seu espírito. Yal, sua alma e seu espírito. Representando o Yal invisível e Yal visível, como alma. É, você lembrar de corpo, alma e espírito. Tá? Lembra sempre disso, ser completo. Paulo entendeu o ser completo. Corpo, alma e espírito. E eu sempre coloquei aqui o corpo primeiro. Eu sempre coloquei aqui, desde o princípio, o corpo como primeiro. Já teve aqui traidor no nosso meio, fala, não, está escrito que é o espírito primeiro. Fala, não, é primeiro o corpo, a alma e o espírito. Lembra disso? Que estava aqui no nosso meio? Fala assim, não, primeiro é o corpo, a alma e o espírito. Então, o ser inteiro. Por que então, agora você entende por que os três têm o nome de Yal? Lindo demais. Entendeu? É o ser inteiro. Ele na condição de espírito é o filho. Por quê? A gente já aprendeu
façamos o homem a nossa imagem. Eram dois criando o homem terreno, o Adão terreno, dois criando o homem terreno. E assim também o Adão celestial, que é o Espírito, precisava de dois, está criando, está gerando, né? A gente fala de gerar porque entra na condição de filho, né? De filho, filho, que saiu de dentro, né? E agora você entende por que aquele que sonda o quê? Profundezas de alma. Nossa, é lindo demais. Porque saiu de dentro dele. Entendeu? Aquele que sonda as profundezas de Ial, porque saiu de dentro de Ial. Por sair de dentro de Ial, pode sondar as profundezas. É muito forte, né, irmão? Algum irmão quer fazer alguma palavra enquanto eu tomo um cafezinho? Pode falar, meu irmão. Levanta para falar. Gênesis fala, no princípio, Deus criou o céu e a terra. No versículo 2 fala, ora, a terra estava vazia e vaga, as trevas cobriam o abismo, e um vento de Ial pairava sobre as águas. Exato. E tem um detalhe importante. Fala assim, Ial criou. Aí fala, façamos o homem. Ial criou, façamos o homem. Viu? Ial criou, façamos o homem. A nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso é muito forte, acho que é isso. Entenderam, irmãos? Irmão Bruno vai fazer uma consideração. Pode falar. A paz de Alcha, irmãos. Quando o papai leu lá em Lucas 10, fala assim, não se alegra, porque a serpente dos escorpiões submete. E nós já sabemos que serpente está remetendo os primogênitos que estão trancafiados no abismo. Porque os seus nomes estão escritos no livro. Fala assim, fica alegre porque seu nome está escrito no livro. Aí lá em Salmo fala que ainda enquanto estava no embrião, Ial já estava o quê? Preparando o nome, sabia de cada palavra que estava escrito no livro, apontando para esse que já estava sendo preparado lá atrás. Quando pega Salmo 139, fala que ele, ainda em embrião, remetendo que ele já estava escrito no livro. Se alegra por conta que vocês estão escritos no livro. Está escrito no livro. E ali deu autoridade para pisar, né? Ou seja, subjugar serpentes, mostrando são aqueles que é a trindade maligna, que é Satanás, a serpente escorregadia, né? O falso profeta, a serpente tortuosa e o monstro que levanta do mar, né? Então, as serpentes, deu autoridade para pisar as serpentes, subjugar elas, e os escorpiões, aqueles filhos de Alcha que se uniram a seres de naturezas diferentes, que tem o que? Cauda de escorpião, Apocalipse 8, né? Então, quando nós estamos vendo isso, deu autoridade sobre todos os seres. E então, amados irmãos, eu falei com os irmãos, eu iria falar um pouquinho, falei um pouquinho, comentei um pouquinho sobre a lei, mas nós vamos dar continuidade sobre a lei, lembrando que a lei foi boa, mas ela tinha um tempo determinado. Quem entregou a lei foi o próprio dedo de Yahweh. Não foi outro, não. Mas isso foi vontade de Yahweh. Porque a glória do administrador infiel seria curta. Foi dado para ele fazer as leis. A lei da antiga aliança. E ele fez questão de fazer bem difícil de se cumprir. Tá? Bem característico dele, né? Por quê? Porque quando fala que foi colocado querubins para guardar a árvore da vida, eles não deixavam que os descendentes de Adão voltassem
a comer do fruto da árvore da vida. Então aqueles querubins, eles queriam de qualquer modo fazer a criação de Yahweh, a imagem e semelhança de Yahweh, fossem fracassados e destinados à perdição. Então, quando foi dado para o administrador a condição, lembra disso. Existe um terreno, e nesse terreno estão plantadas as vinhas, e num pedaço do terreno tem uma figueira. Tomou-se a vinha, tomou junto a figueira. Quando tomou a vinha, veio junto a figueira. E é isso. Por quê? Porque eles guardam a lei do administrador infiel. E com isso eles mesmos se condenam. Por quê? Porque ninguém consegue cumprir a lei. Se eles mesmos não conseguem cumprir a lei, faz o link com os fariseus. Eles não estão nem aí. Eles querem escravizar o povo, porque eles não carregam nem com o dedinho. Eles não tentam cumprir. É característica de Lúcifer. Não obedece à lei, mas quer que o povo obedeça. Por que que ele quer? Porque ele sabe que ninguém vai conseguir, e com isso ele pode condená-los à morte. Por isso estão condenados à morte. Por isso que a glória da lei foi exalada em Macha. Quando Macha recebeu a lei, a glória veio sobre ele, e era temporária, porque depois de um tempo, aquela glória que estava nele foi embora. Ele não continuou brilhando a vida inteira, mostrando que a lei, ela seria como uma glória transitória. Assim como ele resplandeceu por um pouco de tempo, mas logo viria alguém que revogaria a lei e daria a eles, pela fé, uma glória permanente. Por isso que fala, até que o menor, até chegar o dia que o pai determinou, o próprio filho estava debaixo de tutores. Tutores. Ou seja, ele não tinha a decisão final. Mas viria o tempo, e o tempo está chegando, que ele, quando retorna, aí ele já retorna com toda a autoridade. E quando ele retorna com toda a autoridade, é aquela palavra que nós lemos em Daniel 7. Foi otorgado já para o ancião toda a autoridade. Já foi otorgado para ele toda a autoridade no retorno dele. Porque quando ele está voltando, aí não tem conversa. Por quê? Agora ele já volta numa condição plena. Ele volta numa condição plena. Entendeu? Então, daquele que sonda, inclusive o próprio Satanás, sabe da boca de Satanás o que ele vai dizer antes dele dizer? Entendeu? Tu me sondas e tudo me conheces, sabe o meu levantar e o meu deitar. Antes que a palavra venha à minha boca, tu me conheces. Tu sabe o que eu vou dizer. É maravilhoso. Agora vocês entendem que foi enviado da luz inacessível 2. Foi enviado 2. Foi enviado 2 para o céu e depois enviado 2 para a terra. Gratidão?
E o herdeiro, depois que herda, ele envia 2 para a terra. Envia 2 para a terra. A representação. E assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Grato a Yahusha, grato a Yah. Grato a Yahusha, grato a Yah. Grato a Yahusha, grato a Yah. E assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Assim seja.